Grandes navegações. Bom dia, galerinha, tudo bem? Enquanto muitos estão aí em suas casas, cumprindo, o isolamento social, eu estou morrendo de saudade da escola, da nossa escola, estou morrendo de saudade de vocês. Estarei aqui hoje para debater com vocês, para ensinar vocês, para fazer um resuminho bacana sobre a expansão marítima comercial europeia, que também tem o nome de As Grandes Navegações. Olha, vai ser bom, hein? Então vamos lá, galerinha. A expansão marítima, também conhecida como as Grandes Navegações, teve início aproximadamente no século XV, perdurando até o século XVI, onde nesse período os europeus descobriram novas rotas, novos caminhos marítimos que chegaram até a Ásia. Além disso, chegaram em terras até então desconhecidas, como por exemplo o continente americano, que até então por eles eram desconhecidos, onde eles chegaram em 1492. A expansão marítima comercial europeia. Então vamos lá. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Confesso que eu fiquei com medo, viu? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha um formato de esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso entre a Europa e o Oriente, e por ele os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as famosas especiarias. Eram os produtos especiais de grande valor. Mas as cidades de Veneza e de Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo, e os genoveses e os venezianos a distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano ali naquela região. Galera, em 1453, o Império Otomano tomou Constantinopla e aí fechou a passagem, proibindo o acesso à Índia e à China. E assim, diante dessa situação, os portugueses precisariam encontrar uma nova rota alternativa, um novo caminho para o Oriente, que não passasse pelo mar Mediterrâneo. Complicado, né? Portugal é o ponto mais ocidental da Europa, ou seja, ele tem uma localização importantíssima. Ele tem uma importante localização geográfica, sendo seu litoral banhado pelo Oceano Atlântico, estando também próximo ao continente africano. Além dessas condições favoráveis, os portugueses tinham um estado já centralizado e desenvolviam tecnologias marítimas inovadoras, realizadas na Escola de Sagres. Já haviam também aperfeiçoado instrumentos como a bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as caravelas. Os portugueses também aprenderam com os árabes a desenvolver, a elaborar a cartografia náutica, sendo as caravelas a grande invenção dos portugueses. Isso possibilitou navegar contra o vento e ainda mais desviar de obstáculos. Assim, em caso de ataque, por exemplo, eles mudavam o curso rapidamente, podendo assim entrar com facilidade em rios, fugindo de eventuais ataques, manobrar em águas rasas e contornar em bancos de areias. Com toda essa agilidade, as caravelas levavam grande vantagem sobre os pesados navios mercantes, que até então eram usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses acabaram assim a se lançar ao mar à procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Os portugueses foram navegando em direção ao sul da África. Eles adquiriram grande experiência marítima, conquistando vários pontos estratégicos na costa ocidental da África. Assim, eles estabeleceram as feitorias que armazenavam seus produtos. Isso permitiu a Portugal o comércio de pimenta malagueta, de peixe seco, de tecidos de algodão, de ferro, cobre, ouro e escravos. Em 1488,
a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Ali, ventos eram fortes, grandes tempestades que quase sempre aconteciam. Esses fatores faziam daquele local um ponto crítico, pois quando o cabo foi ultrapassado, o rei de Portugal, Dom João II, mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança. E assim, finalmente no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano. E Portugal adquiriu o monopólio de comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi realizada e o seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de fazer acordos comerciais com os mercadores orientais. Mas, durante a viagem, Cabral resolve fazer uma rota mais ao sudoeste. Mas o desvio foi tão grande, galera, que a sua frota atravessou o Atlântico, encontrando assim novas terras. No meio do caminho, dias depois, a frota de Cabral retomou o caminho para as Índias. Há algum tempo, muitos historiadores acreditam na versão de que o governo português ele já tinha conhecimento da existência de terras a oeste e que, portanto, o desvio da rota de Cabral pode ter sido já planejado, ou seja, foi intencional. Tudo para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. E aí, galerinha, gostou, hein? Foi bom ou não foi? Então foi aí, é um resuminho bacana das grandes navegações. Até mais, logo logo vem surpresa aí, estudem. Olha, vai ser bom, hein? Não perca tempo, porque tempo é história. Beijos.